Paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma lição da Escola Dominical. Hoje a lição é de número 6, que nos traz um tema, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Vamos também, como sempre, fazer a leitura do texto áureo da lição. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Meus amados, Elifaz, após ter passado 7 dias, desde o início do capítulo 3, capítulo 4, nós aprendemos que Jó estava passando toda aquela turbulência na sua vida. Já havia perdido seus 10 filhos, já havia perdido toda a sua vida financeira e agora estava sentado sobre o pó e a cinza, padecendo de uma grave enfermidade. Passando-se algum tempo, seus amigos, eles souberam que Jó estava nessa situação, se reuniram e vieram até ali onde Jó se encontrava. Chegando de longe, avistaram Jó e viram que Jó estava irreconhecível, por certo muito magro, abatido, e não mais com aquelas roupas que era de costume eles usar, mas estava agora sentado sobre o pó e a cinza, cheio de úlceras e feridas sobre todo o seu corpo. Os seus amigos se aproximaram dele e ficaram sentados junto de Jó, somente olhando e contemplando tudo aquilo que estava acontecendo com Jó. Durante 7 dias, eles permaneceram calados, somente observando, chorando e se compadecendo ali juntamente com Jó daquele tão grande sofrimento. Mas, passando-se alguns dias, nós vemos que Elifaz é o primeiro entre os 3 amigos de Jó que resolve agora falar. Ele falou que, estando só olhando, ia somente ser enfadado, mas ele queria também participar acerca do seu pensamento e até mesmo chegar a uma conclusão ou levar a Jó a confessar algo que ele havia praticado para chegar naquela situação. Então, Elifaz, de início, ele agora começa elogiando Jó, dizendo, como está aqui descrito no livro de Jó, no capítulo 4, no versículo 1 e 2. Eu vou ler para vocês. Então respondeu Elifaz, o temonita, e disse: se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Versículo 3. Eis que ensinaste a muitos, e esforçastes as mãos aos fracos. Meus queridos, nós vemos que ele reconhece a vida espiritual que Jó levava. Em Jó 4,4 nos diz: esforçaste as muitos, e as tuas mãos levantaram os fracos. Nós percebemos, meus amados, que Jó tinha esse cuidado de levar o conhecimento de Deus para as outras pessoas. No Novo Testamento, nós vemos também essa preocupação com o apóstolo Paulo. Paulo tinha essa preocupação de levar o ensinamento da palavra de Deus às demais pessoas. Nas suas 3 viagens missionárias, ele sempre tinha o intuito de levar o verdadeiro evangelho, o conhecimento da salvação através de Cristo, para que todas as pessoas fossem assim alcançadas pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta a Tito, ele pede que Tito possa assim ser um ensinador por onde ele passar. E escrevendo em Tito, capítulo 2, versículo 2, nos diz: ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. O apóstolo Paulo, meus amados, ele pedia para que Tito pudesse estar sempre ensinando, mostrando para que todas aquelas pessoas que estavam sendo ensinadas, elas fossem sadias, moderadas
e de uma forma especial, servindo a Deus com toda a dignidade. Após Elifaz elogiar Jó, mostrar que ele era sincero, ensinava as outras pessoas, levantava aqueles que estavam caídos, se esforçava para estar assim sempre ajudando as outras pessoas, ele agora começa a mostrar a sua teologia, a teologia retributiva. Ele acreditava, meus amados, que somente os ímpios passavam por sofrimento e que o justo não passaria por isso. Isso induzindo e trazendo assim a mercê que Jó estava passando aquela situação porque, por certo, ele havia pecado contra Deus. Ele estava mostrando que se Jó estava passando aquele sofrimento, que todas aquelas coisas estavam acontecendo com a vida de Jó, era porque existia algum pecado que Jó havia cometido. Mas nós sabemos que a lei da semeadura realmente está na Bíblia, mas Elifaz só trouxe um pedaço da lei da semeadura, porque a Bíblia diz que o homem plantar, isso ele vai colher. Mas Elifaz, ele estava dizendo para Jó, trazendo essa teologia, de que somente quem pecasse passaria por grande sofrimento. E isso não é bem assim. Nós sabemos que muitas pessoas que estão andando justamente diante de Deus passam por provação. Assim nós vimos várias pessoas na Bíblia Sagrada que eram justos, mas que passaram por grande tribulação. Então Elifaz estava trazendo uma teologia de que o sofrimento só viria na vida do ímpio por causa do pecado que o ímpio comete. Mas assim ele trazia diante de Jó, que Jó estava assim daquele jeito, padecendo e passando provações, porque em algum momento ele cometeu algum pecado. Essas palavras e afirmações de Elifaz pesaram muito sobre Jó. Jó já havia perdido todos os bens que ele tinha, toda a sua família, e agora se encontrava ali sofrendo uma grande enfermidade. Jó precisava de palavras de consolo e não palavras de acusações. Jó sabia que ele continuava a servir a Deus. Jó sabia que aquela situação que se abateu sobre ele não foi por causa de algum pecado que ele havia cometido, mas ele mesmo não sabia por que estava passando aquela situação. Mas de uma coisa Jó sabia, que não foi por causa de um pecado que ele veio a cometer. E ele insistia de que se alguém estava passando como semelhantes a de Jó por alguma tribulação, é porque ele estava cometendo ou tinha cometido algum tipo de pecado. Ele faz na sua teologia, ele mostra um Deus transcendente que está longe e que não se importa tanto do que está acontecendo aqui na terra. Por isso não adiantava Jó estar reclamando, ou se lastimando, ou chorando. O que ele deveria fazer era confessar o seu pecado e se arrepender para que aquela situação viesse a ser modificada. Queridos, essas eram as palavras que Elifaz estava transbordando sobre a vida de Jó. Imagine o sofrimento que Jó já estava passando, ainda ter que ver os seus melhores amigos a estar de uma forma até mesmo direta e indiretamente o acusando de estar em pecado ou que havia cometido algum pecado durante essa trajetória de que tudo aquilo se abateu sobre ele. Então, meus amados, Jó, ele agora começa a se defender e mostrar que não estava em pecado, mas que tudo estava acontecendo sobre ele, era uma permissão de Deus na sua vida. Jó, apesar de reclamar daquela situação perante Deus, mas de nenhum momento ele blasfema contra Deus. Essa teologia de Elifaz de que Deus está tão longe e não se preocupa
com os moradores da terra. Não é verdade. Deus, Ele está no controle de toda a situação e de tudo o que acontece aqui na terra. Nós sabemos que pela palavra de Deus não cai uma folha se não for da permissão de Deus. Deus, Ele não perde o controle da situação. Se eu ou você estamos passando por algum momento difícil, ou algum abatimento, alguma tribulação decai sobre a nossa vida, Deus está no controle de toda a situação. Assim, meus queridos, finalizamos mais uma lição da Escola Dominical, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Com certeza, saímos mais edificados acerca das coisas de Deus. E aprendemos que não é só os pecadores que sofrem ou que passam por um momento difícil. Todos nós estamos sujeitos a passar. Mas os pecadores, eles não têm esperança quando estão passando esses momentos difíceis. Mas nós temos um grande ajudador, aquele que nos socorre, aquele que pode modificar essa situação. Então creia que Deus, Ele é poderoso para modificar o que você está passando. Se você está passando um momento difícil de enfermidade, de dor, ou até mesmo de provação, saiba de uma coisa, que Deus, Ele está contigo por onde quer que você for. E a vitória, por certa, será na tua vida. Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos, que você possa curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e fique todos com a paz do Senhor. Shalom, povo de Deus.